tudo bem? Tenho certeza que você já ouviu a frase que mexer com a parte financeira é um aprendizado contínuo. Eu sei que muita gente às vezes não gosta de falar de dinheiro, mas é necessário, porque ele nos conduz ali no nosso dia a dia, ele está presente na nossa vida, não tem como a gente desvincular. E aí eu queria contar até uma história para vocês que aconteceu comigo, bem no começo da minha vida adulta, da minha vida profissional, quando eu tinha apenas 18 para 19 anos. O que acontecia? Nessa fase, a gente estava passando por uma situação difícil em casa. A única adulta ali que tinha um trabalho e um salário fixo todo mês passou a ser eu. Meu pai estava desempregado e aí eu tinha, era eu, minha mãe, meu pai, duas irmãs mais novas, eu era mais velha, só que eu consegui um emprego numa empresa muito legal. E aí eu passei a ter o salário ali do mês, né? Só que o que acontece? Esse salário, para uma família aí de 4 pessoas, 5 pessoas, já não estava sendo suficiente. Então, o que eu precisei fazer? Sem a minha experiência, ali na vida adulta, começando a minha carreira, eu não tinha conhecimento nenhum da parte financeira e eu vi que o salário não estava dando para manter ali nós 5. Então, o que eu tive a brilhante ideia, que foi o que veio ali no momento? Poxa, eu preciso abrir mais uma conta corrente para eu usar o limite dessa outra conta, porque o meu orçamento não está dando, as minhas despesas estão altas, eu não tenho como me queixar sobre isso com os meus pais, porque a situação ali já não estava boa, e eu, como uma boa capricorniana, quis meio que abraçar o mundo sozinha, sem experiência nenhuma de vida, e peguei e eu comecei a usar o segundo limite de uma segunda conta corrente para ajudar ali nas minhas despesas mensais. Foi o que deu realmente para nos manter, nos ajudou muito, porém a gente sabe que mexer com banco, gente, é pagar juros ali a todo tempo. Então, assim, isso não foi legal, não foi a parte mais sábia ali para tocar naquele momento, mas é o que eu tinha ali no momento. Então, me ajudou, eu consegui sair dessa com estratégia, com conhecimento, com aprendizado, eu me organizei, sanei todas as dívidas ali desse segundo limite da segunda conta corrente, coloquei em dia e encerrei essa outra conta corrente para não ter motivadores ali para ir usando cada vez mais esse valor e passei novamente a ter só a minha conta corrente e não usar o limite. Por quê? Os juros é muito alto, isso não traz vantagens assim, isso a longo prazo. Claro que ajudou no momento, no período curto, eu sabia que era temporário aquela ajuda ali usando o limite da conta, mas a gente sabe que mexer com o banco, os juros é muito alto. Por isso que a gente fala de construindo a nossa reserva financeira aos poucos. A gente tem sempre um valor guardado para emergências, para imprevistos, porque infelizmente a vida é assim, ela é cheia de imprevistos, ela tem surpresas muito boas e gratas, porém nos pega às vezes desprevenido com alguns incidentes aí que a gente precisa ter uma verba um pouco maior. E a gente não tendo essa reserva financeira, a gente não se preparando para isso, é onde a gente acaba caindo nas enrascadas dos bancos, a gente acaba caindo na enrascada de usar o cartão de crédito como uma segunda renda. A gente acopla o valor ali do cartão de crédito como se fosse uma renda a mais que nós temos, só que muitas vezes a gente não se prepara, se planeja que o mês que vem já vai vir ali a fatura. E a gente tem que acertar essa fatura, porque, gente, é proibido pagar ali o mínimo de cartão de crédito, porque é um dos juros mais altos que temos aí no mercado. A gente tem que evitar o máximo, não tem nem condições de pensar, de ter essa estratégia de pagar o mínimo. Então, assim, a gente tem que usar o cartão de crédito, é pensar que daqui 30 dias a gente vai ter que pagar, dentro ali da fatura do mês. Então, assim, fechar acordo, pagar mínimo, a gente sabe que os juros é cada vez mais alto. Então, se policie, se organize, monte a sua estratégia ali de custos. Claro que às vezes é imprevisto, dentro do imprevisto você tenta encaixar, mexe ali um pouco no seu orçamento, aperta um pouco ali, menos iFood, nada de Uber, e aí a gente vai controlando. Por
quê? Porque daqui 30 dias, né, e muitas vezes até menos, porque se a fatura já andou ali há alguns dias, a gente sabe que a gente tem que pagar essa fatura, a gente tem que honrar essa dívida e pelo valor total. O valor mínimo é assim impossível, gente, não caiam nessa. Parcelamento também acaba sempre tendo juros sobre juros, então não é legal. Então toda vez que pensar no cartão de crédito, você pensa que é como se fosse um empréstimo, mas pago a curto prazo, ou seja, o mês que vem eu já tenho que ter o valor dessa fatura. Quis compartilhar a minha história com você, foi uma história real de muitos anos atrás. Eu não tinha experiência nenhuma financeira, nem de vida, né? Eu tinha apenas de 18 para 19 anos, foi o que me ajudou na época, foi um aprendizado, né, para que isso nunca mais cometesse de ficar ali todo mês usando limite de conta, porque a gente sabe que os juros é muito alto, mas assim, a gente passa por aperto e se a gente não tem uma reserva financeira, infelizmente a gente cai nas ciladas aí de pegar dinheiro com o banco, que realmente pagar uns juros ainda maior e muitas vezes dá um respiro naquele momento, porém a curto prazo já vem ali a bomba batendo na nossa porta para a gente pagar esse empréstimo. Então toma muito cuidado com isso, se planeje, se organize e não use cartão de crédito como um suporte a mais para o seu salário, tá bom? Lembra que ele é um empréstimo a curto prazo, que em menos de 30 dias você já tem uma fatura chegando aí na sua porta, tá bom? E vamos manter aí as nossas finanças cada vez mais em dia.